senhoras e senhores, eu estou olhando para a câmera errada. Tudo bom? Como vão vocês? Hoje é quarta-feira, dia habitual de nosso encontro semanal, e temos a honra de receber hoje em nosso TV Corrida o produtor, organizador, mestre supremo e inventor da seletiva Petrobras de kart, na verdade seletiva de kart Petrobras, Binho Carcassi. Como vai? A honra é minha de estar aqui. Eu não sou tudo isso que você está dizendo, não. Você não nega que a sua humildade te impede de assumir a real proporção do seu papel nesse evento que você que criou. Obrigado. Né? Obrigado. Você que criou. Foi. E é um evento que quem não acompanha muito de perto tem 15 anos. Esse ano faz, na verdade, 15 anos. Semana que vem é o evento, na Granja, não é isso? Na Granja Viana, São Paulo. Conta pra gente como é que nasceu esse evento, por que você teve essa iniciativa, tipo, falta alguma coisa, por que a gente não cria tal coisa? Conte para o público que já está online no nosso chat, como nasceu o projeto da seletiva Petrobras. Bom, eu vivo no meio do kart há muito tempo. Meu irmão começou a correr em 1976. Seu irmão é ruim, né? Também, era muito ruim, realmente. Em 76. Paulo Carcassi. E aí a gente sabe desde então que o kart sofre muito com divulgação. E então sempre que aparece alguma empresa que possa alavancar isso, é importante para o esporte. Em 97 eu trabalhei na Fórmula 3 Sul-Americana, que tinha patrocínio da Petrobras. Uhum. E naquela oportunidade eu senti que a Petrobras tinha vontade de entrar no kart no momento em que ela achasse isso certo. E em 99 ela achou que era a hora. E, na verdade, em 98 a gente fez o projeto. E não por acaso, 98, 99 foi quando começou a parceria com a tal de Williams. Foi na mesma época. Nada é por acaso. Exatamente. Acho que a Petrobras ela se sentiu segura de investir no automobilismo de um modo geral. Uhum. Eles estavam no topo, na Williams, fornecendo combustível e já apoiavam a Fórmula 3 e eles foram um degrau só mais baixo, ou seja, para pegar toda a escadinha para os pilotos, né? Então eles tinham um caminho para oferecer naquela época. Inclusive, com a seletiva passava para a Fórmula 3 Sul-Americana, eles tinham uma equipe patrocinada na Fórmula 3000 até chegar na Fórmula 1. Bom, aí a gente criou esse projeto e uma das coisas, ou o principal pedido da Petrobras naquela oportunidade foi: vamos criar alguma coisa nova e que valorize unicamente o talento do piloto. Porque o kart, na maioria das vezes, sofre um pouco com a questão financeira. Sim, então, quem pode mais, tem mais. Quem pode né? mais, chora menos, como diria o Piquet. Exato. Então, e a gente fez de uma forma, nesse formato, com um regulamento completamente exótico, vamos dizer, que valoriza só o talento do piloto. E um desses exotismos, né, como você chama, e é muito interessante, é que, por exemplo, tem baterias com só 5 pilotos. Começam as primeiras com 4, depois passa para 5 e na última tem 6 pilotos. Mas acho que isso nem é o mais... Mas é um dos diferenciais, porque aí permite realmente uma disputa renhida entre os pilotos e não aquela coisa de ficar muita gente sendo atrapalhada pelo tráfego. Não, com 4, 5 você consegue. E com corrida curta, o cara tem que se virar ali naquele pouco tempo para passar 2 ou 3 pilotos se for o caso. Mas acho que mais determinante ainda para valorizar o talento do piloto, na minha opinião, são as tomadas de tempo. Porque 2 delas, eles fazem um confronto com um único adversário, no mesmo kart. Então não existe aquela história de o meu kart é melhor, o kart dele é pior, porque eu forneço todos os equipamentos, eles têm a menor diferença possível, mas eles não são idênticos porque não existe nada idêntico. Então, nas tomadas de tempo, eu ando contra você na primeira tomada de tempo, com o meu jogo de pneu, você com o teu jogo de pneu, e não tenho o que dizer. O máximo que eu posso admitir é que eu errei, se eu fui pior que você. E então isso. E com o mesmo kart. Então você levanta, eu vou lá e sento, equaciona a questão do peso só para ficar igual, inclusive nisso, né? Exatamente. Coisa... E pronto. E na próxima tomada de tempo eu vou competir contra um outro adversário, independente dos outros 10 finalistas. E o melhor de nós dois vai marcar 6 pontos, o outro vai marcar 3. Então isso é confronto direto, é o match race que a gente fala, né? E mostra o talento do cara, mostra a frieza, um monte de características que um piloto bom tem que ter para ele conseguir se sobressair nessa condição, vamos dizer. Né? E o evento vai ser semana que vem. Que dias e onde que vai ser?
E quem quiser assistir, imagino que possa ir. Portão aberto, dias 29 e 30 de outubro, semana que vem, na Granja Viana, aqui em Cotia, pertinho de São Paulo. Uma pista que a gente já usou em 4 oportunidades. O lançamento da seletiva final foi lá. Depois, quando a gente comemorou 10 anos também, quando a gente fez 6 anos, acho que a gente tinha feito lá também. E agora, para comemorar o 15º aniversário, a gente voltou para uma pista que tem toda a estrutura, oferece todas as condições que a gente precisa para fazer um bom evento. E tem uma topografia bem interessante também, né? Tem subida, tem descida, tem mergulho, tem de tudo. Né? Para assistir ela é ótima, porque ela fica para baixo, então ali dos boxes você consegue assistir tudo. Né? É bem legal. Bem interessante mesmo. E lembrando para você que está em casa, portões abertos, isso é de graça, é só chegar, estacionar o seu carro e assistir a corrida. Lá tem lanchonete, tem banheiro, tem estacionamento, tem tudo. É fácil de chegar pela Raposo. Raposo, quilômetro 26. 26, você tem que fazer, se você vem de São Paulo, você tem que fazer aquele retorninho lá perto de onde era Expand. Isso, e seguir placa do Jardim da Glória. Isso. Esse é o mais fácil. E aí depois você já vê plaquinha do cartódromo, não tem erro. É só chegar, assistir e ver, provavelmente, muitos talentos que daqui a 10, 15 anos, se Deus quiser menos, podem estar aí nos enchendo de orgulho em todas as categorias internacionais, Fórmula 1, Fórmula Indy, DTM, Le Mans, enfim, toda uma miríade de opções que se abre exatamente de quem vem do kart. O kart sempre foi, sempre será a categoria principal de base do automobilismo. Né? Se a gente for pensar, os pilotos, mesmo os pilotos de Fórmula 1, bom, todos eles vieram e são quase todos eles grandes ganhadores de kart, mas no seu tempo livre, até hoje eles andam de kart. Ontem o Tony Kanaan mostrou uma foto, era ele e o Dario Franchitti correndo com kart. Andando de shifter. Isso, o Barrichello sempre que pode também anda, o Alonso, o Schumacher depois que se aposentou, virou embaixador da Tony Kart na Alemanha, então ele que é um dos responsáveis também pelo desenvolvimento. E daí você vê como uma coisa tem uma intrínseca, não é uma etapa superada. Não. É eternamente um acompanhamento e que te deixa em forma, né? Principalmente porque hoje em dia treinar de carro com na categoria que você corre, quase não pode mais, né? Dependendo da categoria, não pode mesmo. Ou é muito caro para fazer isso. E o kart, ele treina coisas importantes para o piloto, né? Então, a demanda física é bastante grande. Lógico que no caso do Tony, não tanto como a Fórmula Indy, principalmente na questão do pescoço, mas é importante. O condicionamento de reflexo também, porque ele é muito rápido, né? Dentro da proporção dele, a altura que ele anda do chão e o raio das curvas. Então ele é realmente um treino e os pilotos que chegaram lá em cima sabem o quanto o kart pode continuar ajudando na carreira deles. Né? Não só pode, como ajuda, né? Os pilotos mesmo falam que quando estão de férias, naquele período que, por exemplo, agora a Fórmula Indy acabou, só vai ser só em março do ano que vem. Ano que vem, inclusive, uma temporada mais curta, curiosamente, vai ter só 5 meses. Então, mais do que nunca, se manter em forma vai ser uma coisa necessária e o kart está aí para servir isso, além de poder correr com convidados em outras categorias, esse tipo de coisa. Mas o papel da Petrobras, nesse caso, é total. Né? A Petrobras não só é o patrocinador principal, como é o patrocinador do evento, como também é uma grande entusiasta do automobilismo. A gente falou no começo da entrevista sobre a questão da Fórmula 1, que eles tiveram patrocínio. Como você vê a participação de grandes empresas nacionais no surgimento de novos talentos? A Petrobras está fazendo a parte dela. Você acha que outras grandes marcas, grandes empresas poderiam fazer isso também ou está restrito à Petrobras porque tem a ver com carro? Não, eu acho que não, até porque a Petrobras não é a única empresa no Brasil que tem a ver com o carro. Ela tem a ver com o governo e talvez por isso ela tenha uma responsabilidade também social com essa questão. Mas não é só isso, eu tenho certeza que nem é isso o determinante. O que eu vejo é que o automobilismo, por mais que existam pessoas apaixonadas como nós e você principalmente da imprensa, que tentem explorar isso e divulgar ao máximo o esporte, ainda está muito longe do que a gente tem de melhor de divulgação, que é para o futebol. Então, nem me fale. Eu li outro dia, por exemplo, que o vôlei, eu já sabia, ele é o segundo esporte no Brasil em audiência. E da Liga Brasileira
Liga Nacional. Do ano passado para esse, eles perderam 4 times por falta de patrocinador. Ou seja, se o vôlei, que é o segundo esporte, está lá na frente, perde patrocinador, você imagina o automobilismo que tem muito menos exposição. Né? É que, infelizmente, o Brasil tem um problema, o brasileiro, na verdade, ele não gosta de esporte, ele gosta de ganhadores. Então, se o cara, Ayrton Senna, está ganhando tudo, nossa, que legal, Fórmula 1, uhul. Aí, de repente, o Guga está ganhando o Roland Garros, é bom? Pronto, todo mundo é tenista. Não, porque o voleio, porque isso, já sabe todos os termos técnicos. Aí passa a modinha, agora o que é? O MMA. Todo mundo é lutador, todo mundo quer ter aquela orelha de capelete, quer falar que sabe, não, porque ele deu uma chave de braço, porque fulano tem mais estouro. Né? Todo mundo é especialista de última hora, é profundo do assunto do esporte e da moda. No automobilismo, se a gente for pensar um pouco, ainda é menos, porque é uma coisa que está bem arraigada, né? Se a gente for pensar, por exemplo, MMA é uma coisa muito recente. Automobilismo, se a gente for lembrar, se a gente for até de Chicolândia lá para trás, então tem décadas e décadas, e desde 1972, portanto 41 anos, a gente tem campeão na categoria. Então já está mais sedimentado e ainda assim sofre, né? Com certeza. Agora, falando sobre essa questão que você tinha dito, o grande barato de cobrir automobilismo é porque você consegue acompanhar o nascimento de novos talentos. Você está assistindo uma corrida com cronômetro, você fala, pô, aquele cara é bom. Daí você vai começar com a equipe, o que foi? Porque de vez em quando sempre tem uma suspeita, será que o cara estava com o pneu remarcado como duro e na verdade era macio? Ou então na verdade ele tinha alguma flexibilidade da interpretação das regras? Aí você vai lá e descobre que não, o cara realmente é bom, e com o tempo você vai passando, lembra aquele carinha que você viu lá atrás, que era bom, que você... Então, agora ele já está lá disputando o título na Europa, é muito interessante você acompanhar, né? É isso que a Petrobras fez, voltando à tua pergunta anterior, de ver essa possibilidade de fazer aparecer essa garotada que a gente vê como sendo muito boa. Então, o prêmio da seletiva, obviamente que ele não põe o cara na Fórmula 1, mas todos os campeões da seletiva... Se ele fosse russo, talvez. Talvez. Todos os campeões da seletiva, no ano seguinte ao seu título, ou ao seu último título, no caso do Rafael Daniel, que ele foi 3 vezes campeão, ingressaram no automobilismo e, na maioria das vezes, com sucesso. Então é isso, a gente vai no kart e olha um cara e fala, pô, esse cara é bom. A Petrobras está dando a chance para esse cara bom ingressar no automobilismo. A gente esperava que isso servisse de exemplo para tantas outras empresas. Não serviu, mas ela continuou fazendo a parte dela. 15 anos. 15 anos. Você falou uma coisa bem interessante agora. O último ganhador, a última vitória, na verdade. Para participar da seletiva, é só para novatos ou pode ser gente que já competiu? Não, na verdade nem é para novatos, ela é para o que a gente chama de categoria graduados, que é a última do kart. Eventualmente... Então, realmente, uma seletiva de elite. É de elite porque a gente imagina que esse cara ele está pronto ou ele quer sair do kart e ingressar no automobilismo. E por isso o prêmio em dinheiro, para ele poder dar esse bancar passo. Lá fora. Exatamente. Então, entre 14 e 18 anos. No campeonato onde tem as classificatórias, se existe a categoria graduados correndo separado, é só para graduados. Dependendo do campeonato, como os grids não são tão cheios assim, principalmente fora de São Paulo, mais ainda para o Nordeste, correm todos juntos, todas as categorias, e aí a gente vai pela idade, entre 14 e 18 anos, que é a idade média do piloto graduado. Então já existe, por exemplo, já aconteceu de você ter um piloto muito bom que correu um ano e depois no ano seguinte ele volta e tenta de novo. Já, muitas vezes. Esse ano aqui, por exemplo, a gente tem já 3 pilotos, acho que 3 pilotos repetentes, vamos dizer. Fizeram a final do ano passado e estão agora para... E quem é campeão, inclusive, pode tentar de novo? Não, 3 anos atrás a gente acabou com essa possibilidade, até seguindo uma ideia da GP2. Exato. Né? O campeão tem que dar o próximo passo. E a gente entende que isso é o Riquelme está tentando, né? O Riquelme não, é o... Ai, que Riquelme? O Riquelme é jogador de futebol? Não, tem o Riquelme na GP2. Valsec. Valsec, ele está lá na Lotus, como na prateleira dourada da Lotus, e não deve entrar também ano que vem, né?
É raro, inclusive, na GP2 a gente ter isso. É raro, mas foi um ano atípico, né? Porque ele tinha 4 anos de categoria, 5? Né? 5 anos de categoria, 4 anos do Razia. Isso. E acho que as equipes de Fórmula 1 suspeitaram um pouco dessa... Mais ou menos como aconteceu com o Jorge Pantano, lembra? Que ele chegou a correr pela Jordan... E depois foi lá e aí voltou. É. Imagina. O Grosjean fez isso, mais ou menos, né? Correu um ano de GP2, foi vice. Então, mas saiu, correu, voltou... mas na Fórmula 1 ele teve uma chance pela metade, quando ele caiu no Caldeirão, que era o carro do Nelson. E aí realmente não estava preparado. Agora o Jorge Pantano chegou a fazer a temporada inteira. De Jordan. E mais de uma na Jordan. Ele fez na Jordan, acho que ele chegou a correr em Minardi, algumas corridas anos anteriores. Então ele teve um espaço. E o Grosjean, ele estava na GP2 quando foi puxado para correr na Renault. Verdade. Não era alguém que tipo, não, já virei essa página, depois fala, não, lembra que eu tinha falado que eu virei? Não virei não. Não, no caso do Grosjean, não. Ele estava lá e foi tirado cru. E agora a gente está vendo que ele está ficando pronto, né? Agora está ficando bom. Quando voltou lá, amadureceu mais um pouco na GP2 e quando voltou para a Fórmula 1 já... Parou de bater tanto, né? Demorou um pouquinho, mas está parando. Aliás, é interessante, o Anthony Davidson, piloto da Toyota lá na WEC, na World Endurance Championship, ele teve uma entrevista muito interessante falando sobre o acidente que ele teve no ano passado, que ele falou que ele tinha se preparado para morrer. Ele falou, ele falou, meu carro rodopiou, capotou, e como ele não bateu de cabeça para baixo, então eu não apaguei. Então eu lembro de tudo. Ele falou, eu lembro de tudo. E pelo jeito não são boas memórias, não. Não, ele falou, ele lembrou da família, ele lembrou... Ele falou, eu estava, naquela hora eu estava preparado para morrer. Meu corpo estava relaxado. Ô, louco. Ele falou, eu estava pronto para morrer, eu sabia que eu ia morrer, eu tinha aceitado. Tudo numa fração de segundos, isso é que é o interessante. Não dá mais do que uns E aí ele assim. falou uma coisa que é interessante, a gente estava falando do Grosjean, dos acidentes dele, que ele falou que a Fórmula 1 hoje em dia é tão segura e os autódromos são tão permissivos a erros, tem aquelas áreas asfaltadas enormes, o muro fica lá atrás, na maioria, né? Suzuka ainda é uma das poucas que ainda exigem um pouco mais, que hoje os pilotos arriscam muito mais do que seria o bom senso. Arriscam no sentido de ser temerário, porque eles sabem que vão sobreviver. Primeiro porque o carro é bom, no sentido de segurança. E segundo que até chegar no muro ele já está numa velocidade muito inferior. Se chegar no muro, senão ele dá uma... Então, existe, você, na sua opinião, essa visão dos pilotos, não digo do kart, que ainda estão muito no começo, mas pelo que você conversa, pelo que você ouve, de que a segurança hoje é tremenda, que ele já não tem mais aquela coisa tipo, será que eu vou voltar da corrida? Será que eu morro? Porque antigamente tinha isso, né? Era um esporte de risco. Não acredito. Eu acho que continua sendo de risco. Os pilotos, principalmente porque nas categorias de base, por mais seguro que seja, eles também não têm a dimensão dessa segurança. Né? Então, eu acho que o trabalho nesse sentido tem que continuar existindo, torne as pistas e os carros cada vez mais seguros. Então o que aumenta é a potência, já que ele está seguro, né? Exatamente. Eu não iria para esse lado não, deles serem inconsequentes, porque na verdade... É a opinião do David. Lógico, eu acho que... Não, e tem que respeitar, porque é um cara muito experiente, teve passagem até pela Fórmula 1 e tem sucesso no WEC. Mas eu acho que eu não vi nada muito perigoso acontecendo nesse sentido, a não ser o Maldonado e o Grosjean, mas nada muito grave aconteceu, né? E até o Grosjean, se a gente for pensar, mesmo o Maldonado hoje já meio que entraram na linha, né? O Maldonado comete erros, mas já não é aquela coisa temerária, tipo, vai bater, cair, levar 3 jogos. Exatamente. E eu acho que, no fim das contas, o que se busca basicamente numa corrida de carro é ser o mais rápido. E esses caras estão tentando ser mais rápidos, eles não estão tentando bater. Eles estão tentando ser mais rápidos. Nem sempre que o pneu permite. E aí entra uma coisa que é interessante também na seletiva de kart da Petrobras. O pneu é um jogo, então a pessoa tem que saber jogar também. Tipo, de repente você vai lá, esmerilha, faz uma mega volta, mas e aí, negão, você lixou o seu pneu, e agora? Como é que você vai fazer para chegar até o final? O que a gente faz com o pneu é uma coisa interessante. Bom, primeiro que o fornecedor de pneu, que é a MG, é a única fornecedora de pneu no Brasil. Conhecidíssima. Ela faz um pneu especial para a seletiva. Então, no Brasil, se usa pneu com tarja verde, tarja que é o mais mole, amarelo intermediário, vermelho é o mais duro. Para mim, para a seletiva, eles fazem um pneu de tarja branca, que eu não digo como ele é.
Eu só sei que ele é diferente. Não, porque eu quero instigar o piloto a descobrir. Exatamente. Para testar o limite. Testar o limite e que ele seja rápido nas decisões e no aprendizado. Porque senão, se eu dou a coisa de mão beijada para ele, né, de novo, quero o talento aparecendo. E lógico que não e aí entra a sensibilidade do piloto. Lógico que não é um pneu que em 6 voltas ele acaba, não é isso. Até porque a MG não é a Pirelli. A outra coisa que a gente faz é, eu determino, na segunda-feira, prévio à seletiva, o meu irmão anda com todos os karts para a gente equalizar, ver se está tudo funcionando, o último teste com todos eles. E ali a gente faz um teste de pneu. E a gente determina o número de voltas das corridas, mais o que eles vão andar na tomada de tempo, como sendo o limite do pneu. Então a gente sabe que dá para ele chegar na última volta da última corrida se ele andar direito. Se ele andar mal, ele não vai ter pneu. Que interessante. Então você já exige da inteligência estratégica de um piloto, Exatamente. que em tese está para sair do kart, não é um novato. Ele já tem que saber isso. Exato, até por isso que ele não é novato. Exatamente. Quem está lá é exatamente tipo, olha, estou no último passo aqui do kart, eu já aprendi. Então a experiência e o bom senso do piloto não é um diferencial, é um pré-requisito. É um pré-requisito, é lógico, ele está no topo, ele está pronto para sair. Então o cara que souber dessas coisas, ele está pronto realmente. O outro, o que não sabe, acha que está pronto, melhor ele fazer mais um ano de kart. Né? Interessantíssimo, interessante. Vejamos mais perguntas. Quem está mandando pergunta aqui é o nosso querido Pedro. Aliás, queria mandar um abraço para o nosso grande parceiro, Pedro Rodrigo, da rádio High Speed Brasil, que sempre transmite o nosso programa ao vivo pela sua rádio. Pedro Rodrigo, um grande abraço. Ele que também trabalha e é um dos instrutores da Escola de Pilotagem Interlagos, que também é parceira nossa. Eu fiz um curso lá muito bacana. Posso dizer que sou piloto profissional. Não quer dizer, entretanto, que eu seja bom. São coisas distintas. Mas é um piloto. Eu posso me gabar disso, posso contar para os meus netos. O vovô é piloto profissional, verdade. E aí vem a pergunta de um Pedro, que deve ser outro Pedro que não o Pedro Rodrigo. Com quantos anos uma criança pode começar a treinar kart? Não existe regra para isso, existe bom senso para isso. E eu já vi garotos de 3 anos de idade andando de kart. Acho isso um absurdo. Não recomendo. A ossatura não está pronta, né? Exatamente, não tem moleira ainda, o garoto. Com 7 anos já pode correr de kart no Brasil na categoria Mirim. Eu também sou contra. Por 2 motivos. Eu acho que é muito cedo para pôr na cabeça de uma criança a competição. Por mais que ela vá encontrar um mundo competitivo na idade adulta, acho que é muito cedo para estabelecer isso neles. E outra coisa é que eles não têm ainda estrutura física para aguentar, principalmente porque o kart dos menores não é feito para essa idade, é feito para 9 e 10 anos de idade. Então o que acaba acontecendo é, para eles conseguirem alcançar o pedal, os dois, eles têm que ficar muito para frente e aí eles guiam muito próximo do volante. Isso também não é recomendável. Não tem cinto de segurança, então uma freada mais forte vai fazer eles baterem. E eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que se é para fazer uma brincadeira, se é para o cara jogar bola na rua, em vez de jogar bola na rua, vai andar de kart, aluga um kartzinho, vai lá na pista, treina, brinca e tá tudo bem, sabendo das limitações. Correr, acho que não. E a gente sabe que se o cara quer seguir carreira lá na frente, se ele fizer 4, no máximo 5 anos de kart bem feitos, de 16, 17 anos para trás, tá tudo bem. Ou seja, se ele começar com 11, 12, até 13 anos de idade, dá muito tempo. O Luciano Burti começou a correr de kart aos 16 anos de idade e chegou na Fórmula 1, pelo talento e pelo esforço. Então não tem necessidade, não é isso. Se a gente for pensar, até o Damon Hill corria de moto. Exatamente. Ele fez o swap para a Fórmula 1, para o automobilismo, Fórmula 1. E já não tinha pai para ajudar, né? Vamos lembrar bem disso, porque o Graham morreu em 75 e o Hill entrou em 90, se não me engano, 89, 90. Na Fórmula 1. Pela Brabham também. Começou a correr de carro em 84. Ele em 85 correu de Fórmula Ford com o meu irmão na Inglaterra. Olha aí, que interessante. Você vê? O mundo dá voltas. É um mundo pequeno. Vejamos mais perguntas. Uma pergunta bem interessante em relação ao seu evento.
Quantas e quais são os acontecimentos que vai acontecer, por exemplo, no sábado, o que vai acontecer no sábado? No dia 29, o que vai acontecer? E no dia 30, o que vai acontecer? A gente faz a programação dividida em duas partes. Ah. No primeiro dia, só as tomadas de tempo. Tem uma que dura aquela de um piloto contra o outro. No mesmo carro, no mesmo alternando. kart. Eles entram na pista de 3 em 3, né? Porque a gente tem 8 karts disponíveis. Então, no primeiro dia, as tomadas de tempo. A primeira de 5 minutos, a segunda de 1 volta, a terceira de 6 voltas. Se a gente consegue cumprir, e no segundo dia são as corridas. Se a gente consegue cumprir o primeiro dia o programa bem direitinho, não chove, dá tudo certo, a gente antecipa as primeiras corridas do dia seguinte, a gente faz na terça-feira. Termina o dia com as 3 primeiras corridas classificatórias dos pilotos. Então a gente, ao invés de fazer 9 corridas no dia seguinte, a gente faz só 6 e fica com o programa um pouquinho mais tranquilo. Se não é isso, se não der certo, tomar de tempo no primeiro dia, as corridas no segundo. Entendi. E as corridas são de quanto tempo? Nenhuma mais do que 10 minutos. As primeiras duram 7 ou 8, as intermediárias 9 e as finais 10 minutos, 11 no máximo. E aí é aquela coisa, começa com 4, 5 e depois 6 pilotos. 4, 5 e 6 pilotos, as duas últimas têm 6 pilotos, mas o campeão é aquele que somar mais pontos desde as tomadas de tempo. A última corrida não determina o campeão, ela só ajuda o campeão. Então, o cara tem que ficar fazendo conta desde o primeiro dia. Pensamento estratégico, exatamente. Porque é como é na vida, né? Não adianta você ganhar a última corrida do campeonato, você tem que ter ganhado pontuado as outras. É um dos diferenciais, por exemplo, que a gente vê no Fernando Alonso. Ele não tem, de fato, não tem o melhor carro, mas sempre tem as melhores posições possíveis. Por isso que mesmo não estando ganhando corrida faz tempo, ele ainda é o vice-líder da tabela de campeonatos. Uma das coisas interessantes da seletiva, e a gente percebeu isso já logo na primeira edição, é que ela exige muito do fator psicológico dos pilotos. Porque eles passam o dia inteiro, eles vão chegar na pista no primeiro dia às 8h30 da manhã, se fizerem as corridas eles vão sair de lá às 5h30 da tarde. Se eles fizerem isso, cada piloto vai ter ido para a pista 4 vezes só. Você imagina então que eles vão ficar lá 10 horas e durante 4 oportunidades só, curtas, eles vão ter que ter foco total. Em todo o resto, existe uma infinidade de coisas para dispersar a atenção. Então eles têm que ter essa capacidade de brincar com um amigo, de tomar Coca-Cola, de comer alguma coisa. Ficar de olho no tempo do outro. Do que está acontecendo no outro e, na hora dele, ele ter ainda a capacidade de se concentrar. E não de tentar se concentrar durante 10 horas, que ninguém consegue. Não dá, impossível. Então, é legal, isso é uma coisa importante para a gente. Bem interessante. Vejamos mais perguntas, se há mais perguntas. Muito bem, por enquanto não há muitas perguntas. Curiosamente, tem uma imagem bizonha passando aqui na minha tela, mas eu não sei do que é. Enfim, tá vendo? Tem uma pessoa dançando num tablado. Não é o nosso programa, graças a Deus. Graças a Deus. Aliás, eu queria propor a você, você trouxe um brinde dos seus patrocinadores e parceiros, aqui está a Seletiva de Petrobras, um kit nessa linda sacola, que vai ser sorteado, mas eu não vou fazer o sorteio hoje. Vamos fazer a coisa render, porque a gente vai fazer um sorteio. Primeiro vamos mostrar o prêmio, né? Que eu quero que vocês vejam o que é que vocês estão com. Uau! Um belíssimo boné bordado da Seletiva Petrobras de kart 2013. Muito bacana, é bordado, hein? Não é aquele silk que lava de escola, foi feito com cola prite, não, uma coisa boa. Boné bacana, muito bem acabado, olha. Bom, não vamos sortear mais, esse vai ficar para mim. E também tem uma camiseta, olha só. Vamos abrir aqui, também da Seletiva Petrobras. É igual essa que eu estou vestindo. Exato, olha só, então já está lá, está visto. E a gente vai sortear isso daqui. Semana que vem, semana que vem vai sair que dia? Hoje é dia 23? Semana que é 29 e 30. 29. 30 é na quarta. 30 na quarta. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um quiz para quem acompanha o programa sobre as tomadas de tempo. Porque que horas vai ser a última corrida? Vai ser nesse horário aqui, 3h30 da tarde. 3h30. Então eu posso fazer esse sorteio no fim do programa.
E quem acertar o ganhador, e portanto vai ter que estar lá para saber, vai levar o kit. O que você acha dessa ideia? Fantástico. Aí obriga a pessoa a saber e se informar da seletiva Petrobras de kart. Então está feito o desafio. Se você quer ganhar esse super kit da seletiva Petrobras, é um kit muito bacana mesmo, você vai ter que me dizer quem será o campeão. E não adianta chute. A primeira resposta certa que aparecer aqui no nosso chat vai receber isso daqui, desde que seja do Brasil. Eu não vou mandar isso aqui para a Tanzânia e gastar 10 mil dólares em Sedex. Então está aqui feita a mensagem. Semana que vem eu quero... e para evitar que seja chute, de repente o cara dá uma bamba, a pessoa tem que saber os 3 primeiros colocados e a pontuação final deles. A pontuação final, tá bom. Então, tipo, ó, primeiro fez X pontos, segundo X pontos, terceiro X pontos. Quem responder isso primeiro aqui, durante o programa da semana que vem, vai levar esse kit que estará em minha posse até lá. Vejamos mais perguntas. Ué, cadê o seu programa? Letícia? Letícia, produção? Tem gente reclamando aqui no nosso chat que não está conseguindo ver o programa, tá tudo bem? Ótimo. Então é só a impressão, talvez, meu caro Danilo Silva, você está tendo algum problema peculiar ao seu aparato técnico, que não da totalidade do nosso público. Vamos seguir ao programa, com agora trazendo um pouco também de Fórmula 1, Fórmula Indy. Nesse último fim de semana tivemos a decisão da Fórmula Indy. O campeão, como todos sabemos, foi o Scott Dixon, da Chip Ganassi, que conseguiu, sobretudo calcado na reação das últimas 2 corridas em Houston, que foi naquela rodada dupla, que o Hélio teve problema de câmbio e foi uma desgraça total, e ele foi muito bem. O Scott Dixon, e agora chegou em Fontana, um oval, o Hélio também teve uma corrida boa, mas não tão boa quanto precisava, e o Dixon não tão ruim quanto o Helinho precisava. Como é que você vê a Fórmula Indy em relação à competitividade, o fato de serem carros todos iguais? Você acha isso interessante ou você acha mais apelativo no sentido de appealing, que pedante, de interessante, vá? A Fórmula 1 que cada equipe tem um carro diferente. Não, eu acho que são 2 coisas distintas e encantos diferentes. Do meu ponto de vista, atraentes, cada um com as suas características. Eu gosto disso, de ser tudo igual, põe à prova o talento dos pilotos. E dos engenheiros. E dos engenheiros, então, quer dizer, não é impeditivo, né? A capacidade do talento humano, não só do piloto, continua à prova. E na Fórmula 1, talvez mais evidente, mas acho que a capacidade individual continua valendo. Eu gosto da Indy, eu acho que ela é um show interessante e para a televisão, talvez até no momento, na minha opinião, mais do que a Fórmula 1. E não gosto dessa história dos pneus da Fórmula 1. Pneu de paçoca? Eu acho estranho você não... Tá bom, eu entendo que eles vão no limite do pneu, mas esse limite ele é muito cedo muito e ele é imposto, né? Quer dizer, não me parece natural. É artificial. É artificial. E gosto da Indy. Fiquei triste pelo Elinho, acho que é um cara merecedor. Terceiro vice-campeonato. Mas eu acho que faltou ganhar a corrida, né? Para ter ponto de sobra para quando ele não tivesse os momentos tão bons. Eu acho que talvez ele tenha sido um pouco conservador demais ao longo da temporada? Não sei dizer. Só vendo a corrida ali, eu tenho certeza que ele vai no limite o tempo inteiro. É um cara experiente e muito rápido. Mas faltou ganhar a corrida justamente para isso, para ter folga. O Dixon ganhou 4. Ele também teve os momentos ruins dele. Só ganhou o Hélio. Então essa talvez tenha sido a diferença. Entendi, o calcanhar de Aquiles. E você falou uma coisa interessante, você falou que a Fórmula Indy é até mais interessante no momento de assistir pela televisão. A Fórmula Indy, para quem não está acompanhando, acabou a temporada de 2013 e 2014 está longe de estar garantida a transmissão no Brasil. Há rumores fortíssimos de gente de dentro da Band. Bom, primeiro que foi cancelado o GP de São Paulo, né? São Paulo de 300, infelizmente acabou, foi cancelada. Existe ainda a possibilidade de uma outra corrida brasileira entrar no lugar, mas seria em outra cidade, com outra estrutura, etc. E diz aquele Flávio Rico, que é um colunista respeitado de televisão, que a Band não deve transmitir mais a Fórmula Indy no ano que vem. Nem de graça, termo que ele falou, nem de graça. Hoje eles pagam, como todo mundo paga,
pelo jeito de transmissão, e nem que a Indy dê para ele, não, toma, leva, transmite. Eles não querem. Não sei se isso se estenderia para a Band Esportes, que também transmite. Aliás, é a que transmite todas as corridas, graças a Deus. Mas é preocupante, né? É preocupante que o automobilismo no Brasil, sobretudo a parte televisionada, esteja patinando de audiência. Se a gente for pensar a Band, um dos grandes argumentos que a gente ouve é que a Band não transmite as corridas da Fórmula Indy, primeiro por causa do horário. Como é nos Estados Unidos, é um horário de tarde que costuma jogar com futebol. E infelizmente esse país das trevas adora futebol. Eu detesto futebol, eu furava todas as bolas antes do jogo, se dependesse de mim. Mas enfim, e com isso o Ibope, comparado, uma tarde que passa a corrida, uma tarde que passa futebol, segundo eu me informei, é o dobro o futebol. E aí você fica sem argumentos, né? É difícil. Por outro lado, se você não cria o hábito de transmitir todas as corridas ao vivo, você não cria o hábito do público acompanhar. Então, passa uma corrida, depois de 4, 5 corridas que a pessoa não via, quem é que está ganhando? Quem é que é o piloto? Peraí, quem é que está na frente do campeonato? Não lembro. Se a pessoa tem todos para assistir, você cria esse vínculo maior. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu acho que também tem a questão do que você falou no início, né? A audiência dependente de alguém tendo sucesso, né? E a gente tinha! A gente tinha o Elinho aqui disputando o título até a última corrida. O Tony Kanaan ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Fechou com a Chip Ganassi para o ano que vem. Ano que vem volta o Montoya. O Elinho continua na Penske. Vai continuar. 15ª temporada. Vai continuar andando bem, ganhando corrida, disputando o título. Pois é. E ainda assim o povo não vai. Eu acho uma categoria muito interessante de se acompanhar, de se assistir. Ok, tem algumas pistas que realmente são lamentáveis, parece que um estacionamento de shopping, mas mas uns bumps, o carro pula em trilho do trem, parece até videogame algumas coisas, que inclusive não acontecia em São Paulo, né? A pista de São Paulo, como pista de rua, é a melhor do calendário da Fórmula Indy. Mas eu acho que é uma questão cultural. Eles sempre foram assim. Não é que eles perderam em qualidade. Uhum. Desde que eles saíram dos ovais e começaram a correr em circuitos mistos e circuito de rua, né? Sempre foi assim. Então não vejo problema. É uma característica deles. A gente tem que aceitar. Você diz as pistas irregulares? Eu acho. Lógico. As irregulares sim, mas tinha umas que o carro saltava e caía. O Elinho quebrou o câmbio nas 2 vezes em Houston por causa do excesso. Não é que precisa ser ruim, né? Exato, pode ser bump, tem o desafio, tal. Na Fórmula 1, muitos anos atrás, a gente já chegou a ter isso, né? Hoje não existe mais, é um tapete. Fora Mônaco, né? Exato. Mesmo Mônaco, viu? Mônaco tem ondulações, mas você não vê carro dando tranco. Não é verdade. Você vê até aqueles, acho que é passando o cassino, que o pessoal até vai para a direita para evitar aquele... mas ele é redondo, não é carro igual na Fórmula 1, que também não tem direção hidráulica. Então é mais parruda a coisa, a condução mas é uma característica. E ainda assim eu acho a Fórmula Indy muito interessante. Mas ano que vem está balançando a transmissão. É uma pena. A gente vai perder o automobilismo, o brasileiro perde bastante. Cada oportunidade, cada categoria, ou cada piloto que sai da televisão, a gente perde com isso, com certeza. Com certeza. Eu que vivo no kart, eu vejo que a garotada, eles precisam de alguém para se mirar. Né? Então o cara fala, eu quero chegar na Fórmula 1 porque o Felipe Massa é o meu ídolo. E eu quero chegar na Indy porque eu acho o Elinho o máximo. Se ele não tiver a oportunidade de ver esses caras, né? Exatamente, ainda que eles estejam correndo. Né? Se ele não estiver aqui como assistir, como saber o que está acontecendo. É realmente uma pena mesmo. Uma outra coisa interessante que a gente tem que trazer aqui na nossa discussão é o seguinte. O automobilismo de turismo tem ganhado muita força no Brasil. Você acha que, por exemplo, a Stock Car, as categorias monomarcas, né? A gente teve Mini, agora a gente tem Mercedes, Audi, Porsche, Toyota, Mitsubishi. A gente tem, além da Mitsubishi, a gente tem uma outra que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, são categorias muito fortes em turismo. A que você acredita, né? Acredita, enfim. A que você acredita
essa força tremenda que está tendo o turismo em detrimento das categorias de carro aberto, as categorias de monoposto? Eu acho que algumas coisas. Primeiro é que o automobilismo ele vai ser sempre dependente das montadoras investirem, né? Porque é a coisa mais óbvia, é o patrocinador mais óbvio para acontecer. Associar o carro da rua, o carro está lá. Essa é a segunda parte. Tem até um ditado, como é que era? Win on Sunday, sale on Monday. É isso? É isso aí. É isso aí. Ganha no domingo, vende na segunda. E é isso que faz ser óbvio a montadora estar lá. A segunda também não é tão interessante, principalmente do ponto de vista financeiro, pôr as marcas em confronto. Então, um campeonato de marcas, por exemplo, exige das montadoras um investimento muito maior para não ficar atrás da rival. Para não ficar atrás da rival do que aquele de você colocar uma monomarca. Né? Então, isso faz as monomarcas serem tão fortes. Vai sempre ganhar um Audi na categoria deles. Então, e continua provando que ele excede performance, ele é mas ele aí bom também tem o grande perigo, acontece também aquela coisa. Uma vez que se estabeleceu o objetivo, acabou a categoria. Acabou a categoria. Todo mundo acabou. Por exemplo, a Audi que você deu de exemplo, acabou. Mas as montadoras, elas nunca tiveram grande responsabilidade em manter o esporte. Então, Só em vender carro. Sim, mas por exemplo, você uma categoria que é multimarca, se sai, por exemplo, vamos supor que tem uma categoria que tem a Honda, Chevrolet, Ford, Toyota, Mitsubishi, Fiat. Se a Chevrolet sai, tem mais outras 5, 6. Do ponto de mantém-se a categoria. Do ponto de vista do esporte e do promotor daquela categoria, é fantástico isso. Mas do ponto de vista da montadora, não. Né? Talvez elas fujam um pouco do confronto e, ao mesmo tempo, elas querem vender carro. Enquanto ajudando a vender carro, ela está lá. Quando não ajuda mais, ela sai. Você vê o DTM, que é a maior categoria de turismo no mundo, um pouquinho diferente da NASCAR, talvez, então da Europa. Mais refinada, né? Mais refinada, usa muita tecnologia. Eles têm 3 fábricas só. Né? Então, quer dizer, o investimento é muito grande. E aí você fala, mas é porque são marcas alemãs. Não é verdade, a Alfa tinha. Exatamente. A Opel também alemã já foi. Desculpa. Imagina. Então, é interessante. E você explicou, então, o maior interesse no turismo. Mas o porquê que diminuiu o interesse pelo monoposto? Eu acho que aí é outra coisa. Como existem mais possibilidades de corrida e, consequentemente, de profissionalismo do piloto, para ele se tornar profissional de automobilismo, então o cara... Tinha Fórmula Renault, Fórmula Bartz, esse tipo de coisa. Mesmo monomarca, mas não é monoposto hoje em dia. As corridas de automobilismo, de turismo, elas chamam mais atenção, porque elas são mais plásticas, são mais identificáveis, né? Você se identifica, olha o meu carro ali. E bate mais e tudo, né? Então, é mais, talvez para o leigo seja mais interessante. E para o piloto que não tem tanto dinheiro, não tem tanto apoio financeiro, quando ele está saindo do kart e está patinando ali para tentar correr de fórmula, correr de turismo é muito mais barato e dá para ele a possibilidade de se tornar profissional muito mais cedo. Então, esse é o caminho que o cara segue. Né? Então, ele vai correr A gente tem 2 exemplos claríssimos do Brasil agora. O ano passado foram para a Europa Felipe Fraga e Gabriel Casagrande. 2 caras com muito talento no kart. E tiveram histórias brilhantes de resultados e tudo. Foram na Europa, fizeram 1 ano de Fórmula Renault, cada um num campeonato diferente, sofreram o que sofrem a maioria dos bons estreantes, tiveram bons resultados e voltaram para o Brasil porque viram a possibilidade de se profissionalizar correndo no Brasileiro de Turismo, para logo depois, imagino, correr na Stock Car e ser remunerado por isso. Então, na Renault, eles iam ter que fazer mais 1 ano de Renault, mais 2 anos de World Series, talvez 1 ano de GP2. E o dinheiro curto. Investimento absurdo. O campeonato, vamos dizer, base por base, a Fórmula Renault custa 400 mil euros para o cara correr esse ano. O Campeonato Brasileiro de Turismo, o cara gasta 500 mil reais. Então, é base. Né? E mais cedo ele vai recuperar esse dinheiro.
Mas também não vai chegar na Fórmula 1 ou mesmo na Fórmula Indy, né? Não vai. E lá os ganhos seriam geometricamente maiores. Se as ambições não são tão grandes, ele opta por um caminho até mais fácil. Intermediário, vai. Né? Entendi. O Danilo Cândido tem uma pergunta para você. Olha, bastante gente entrando. Loeb, Danilo Silva, Danilo Cândido, Henrique Araújo. Binho, a seletiva Petrobras e kart não seria um tiro mais ou menos na água, já que os pilotos formados por ela não têm praticamente para onde ir dentro do Brasil? A Petrobras não poderia, teria interesse em apoiar também de forma mais incisiva a Fórmula 3, por exemplo, que vem respirando por aparelhos? Ou mesmo de criar uma nova categoria escola nos moldes da Fórmula Futuro para dar vazão a esses pilotos? Bom, apoiar a Fórmula 3 ela já apoia. Não sei o tamanho do investimento que eles fazem lá, mas já apoia a Fórmula 3 há 3 anos. Então isso é uma parte da resposta. A outra eu não acho que seja a obrigação da seletiva, entre aspas, né? O objetivo da seletiva não é o de formar o piloto e deixar ele pronto para ele correr de monoposto. É mostrar que ele tem talento, expor esse cara publicamente para tentar com que ele consiga um pouco mais de patrocínios, né? Exatamente, e com a garantia de que se ele ganhou a seletiva, ele é de fato muito bom e dar um apoio financeiro para ele dar o próximo passo. Se ele não é suficiente para o cara ir correr de Fórmula 3, que pelo que eu entendi é a sugestão, que eu nem acho o mais correto, ele é suficiente sim, por exemplo, para ele correr de Fórmula 1600 nos Estados Unidos, que é uma categoria de base. Então ele vai lá, corre. O Júlio Campos fez isso. Que não existia a Fórmula 1600, mas existia a Skip Barber. Sei. Com o prêmio da seletiva exato, nos centavos, ele pagou uma temporada de Skip Barber nos Estados Unidos. Ele foi campeão da Skip Barber. Com o prêmio da Skip Barber era correr de Barber Dodge no ano seguinte. Então, quer dizer, ele conseguiu, com a seletiva, fazer mais 2 anos de automobilismo. Existem outras possibilidades. A Fórmula 1600, ainda que no Brasil, corre no Rio Grande do Sul, em 4 autódromos, ainda que ela não tenha o carro mais fantástico do mundo, ela é sim um bom... E é muito forte lá. Ela tinham 22 carros na última etapa. Então, ela é sim um bom aprendizado para o garoto. Tem a Fórmula V agora de volta aqui em São Paulo também. A Fórmula V é muito antiga. Não, então, mas tem um novo, refizeram agora, você viu? Um carro novo? Isso, é um carro, na verdade é muito parecido com o antigo, mas é aquela coisa, mecânica Volkswagen, sem nenhum apêndice aerodinâmico. O cara pegar a mão de monoposto, mas pegar a mão de acerto. Eu não Corre sei junto com o Paulista. Com o Paulista. Tanto essa quanto a Fórmula 1600 do Sul, não sei quanto custam, mas eu tenho certeza que é menos do que os 123 mil reais que custa. E onde vocês chegaram ao prêmio de 123? Por que não 130 ou 120? Não, foi só uma conta... O valor inicial atualizado. Atualizado, exatamente, foi só isso. Entendi. Vejamos se tem mais perguntas. Mais uma pergunta, na verdade, minha. Aliás, vamos fazer agora, você deu o brinde do seu patrocinador, agora vamos tomar um brinde do meu patrocínio. Muito obrigado. Nenhum, né? Brinde, patrocínio algum aqui. Nosso patrocinador talvez seja a Sabesp no futuro, mas enfim. Voltando aqui à pergunta, agora você falou uma coisa interessante da relação da Fórmula 1 com a Fórmula Indy, que no momento a Fórmula 1 está interessante de acompanhar, por causa, sobretudo, dessa degradação excessiva dos pneus, que é artificial, se a gente for pensar. A Michelin já mostrou interesse em correr, em fornecer pneus, aliás, para a Fórmula 1. Só que ela só forneceria com uns pré-requisitos. Eu conversei com o pessoal da Michelin aqui na WEC, em São Paulo, e eles querem que mude o pneu e a roda. Quer que seja roda aro 18 e perfil fino, para ficar mais identificável com um pneu de rua. E segunda coisa, eles não querem ser monomarca, eles querem ter um concorrente, exatamente para mostrar que são melhores. Você acha que isso, por si só, talvez seja um caminho para trazer a Fórmula 1 para um nível maior de atratividade para o público, por exemplo? Pode ser, acho que qualquer competição, em qualquer nível, torna mais interessante, né? Então a briga, nesse caso, dos pneus, iria ser legal, como já teve em outras épocas, até de os caras fazerem pneu de classificação, que duravam uma volta só e tal. A Pirelli faz isso, só que não é de classificação. Exato, dura quase uma volta só. Mas eu acho interessante. Fico um pouco de medo de essas coisas fazem o investimento ser
muito grande e cada vez maior. E chega um momento que um deles ou os dois não consegue bancar mais a história. E aí quem sai perdendo é a categoria. Então a Fórmula 1, em algum momento, os caras, imaginando supostamente que Pirelli e Michelin vão lá se degladiar e falar, pô, quem tem o melhor pneu. Daqui 4, 5 anos, uma delas vai falar, pô, não dá, o negócio ficou absurdo. E a outra vai falar, pô, então eu não quero, se não é para brigar, eu não quero. E quem perdeu foi a Fórmula 1. E o Bernie, mais do que todos nós juntos, ele é muito esperto com essa história. Então ele vai saber como conduzir isso melhor do que nós. Ele está querendo renovar com a Pirelli por mais, acho que 3 ou 5 anos. Outra pergunta sobre a Fórmula 1. Bom, você está acompanhando certamente o campeonato. Não preciso nem perguntar quem você acha que vai ser campeão, porque, enfim, só se cair um meteorito em cima dele agora, vai ser o Vettel, né? Mas como é que você vê a ida do Kimi Raikkonen para a Ferrari ao lado do Fernando Alonso? Você acha que realmente vai sair faísca entre os dois? E isso pode acelerar, por exemplo, uma ida do Alonso para a McLaren, como muitos especulam, em 2015? Eu acho bem possível. Eu acho que o Raikkonen ele não se abala por nada. E o Alonso se abala por muito, eu acho. Ele é mercurial. Não, e imagina que ele perdeu, entre aspas, uma batalha para o Hamilton na McLaren. Tá bom que o Hamilton era meio queridinho ali da McLaren, mas naquela época, mas ele era também estreante na Fórmula 1. E o Alonso não aguentou aquilo. Mas isso faz 6 anos. Será que o Alonso já não amadureceu um pouco? Possivelmente Esperamos sim. Que sim, mas ainda assim está lá. Ainda assim está lá. Ele pode não dar faniquito em público, mas silenciosamente ele fala, então tá, vai embora. Vai depender do quanto o Raikkonen vai ter de desempenho lá. Eu acho que vai ser muito bom. E se for realmente, vai ser legal de ver. E já adiantando uma pergunta aqui que todo mundo está fazendo, e o Massa? Você acha que vai para onde? Palpitômetros. Momento mãe de Ná, joga os seus búzios, leia a borra do café. Tem Lotus, tem Williams, tem Force India, até Sauber a gente pode colocar no cardápio. Eu acho que ele vai para Williams, mas é puro chute, hein? Eu acho que, pelas coisas que eu ando lendo, a Lotus está muito inclinada com o Huckenberg. Está só esperando entrar um patrocinador grande, patrocinador que imagino que vai entrar. Que era Infinity, que mudou o nome para Quantum. Isso. E que se entrar dinheiro, eles vão poder contratar quem eles querem, não alguém que traz dinheiro. Exatamente. E diga-se que esse diferencial que seria do Massa, pelo que eu leio também, ainda não está garantido, porque ele não conseguiu fechar os patrocínios que estão alinhavados. O Massa. Pelo que eu li, não sei. Bom, o que eu li está na internet, não precisa ser gênio. É só você ir lá e digitar, você vai achar, você que está em casa. Ele tem conversas avançadas, mas pelo que eu entendi, ele ainda não tem o patrocínio amarrado, assinado para o ano que vem. Então, enquanto isso não acontece, também joga contra, né? É muito ruim, porque as equipes elas querem o quanto primeiro dinheiro e o quanto antes, porque eles precisam definir o que eles vão ter de orçamento para o ano seguinte. Então, a hora que aparece um cara com um pouquinho mais de dinheiro lá, é melhor garantir. Que diga o Maldonado, que tem um pouquinho mais de dinheiro. Só que o Maldonado, também uma informação interessante que está circulando, é o seguinte, o governo venezuelano congelou os investimentos em patrocínio para pilotos, porque havia uma suspeita de desvio de dinheiro. Por exemplo, o Ernesto Viso, que corre na Indy, já não correu na etapa de Fontana. Ele ficou gripado. O peru que ele ficou gripado. O dinheiro não pingou. Foi suspenso porque haveria uma suspeita de fraude, que o dinheiro do patrocínio não teria chegado inteiramente, estava sendo usado para esquentar dinheiro e trazer de volta. Umas coisas estranhas assim. E dizem que isso pode também acontecer com o Maldonado. Não estou dizendo que é fraude, mas o congelamento para se investigar se está acontecendo isso. E se isso acontecer, eu diria que a empregabilidade do Maldonado vai pro ralo, né? Não estou dizendo que ele é um piloto ruim, ele ganhou corrida ano passado, mas o grande diferencial dele é o dinheiro. Vamos ser realistas, né? Com certeza. Isso é ruim principalmente para o Williams, né? Porque vai deixar ela numa situação ruim no momento que eles estão em baixa, né? Não é que eles estão... Em baixa? Não, eles estão abissais. A empresa, 1 ponto. A gente está indo para a 16ª etapa, eles têm um único ponto anotado no campeonato de construtores. Se essa é a mesma opção para o Felipe Massa, não é... Mas aí que tá, aí você fala, puxa, então o Massa pode entrar se estrepar. Ano passado eles ganharam a corrida. É verdade. Então, o que é ruim da Williams é o seguinte, ok, se a gente for pensar desde os tempos de BMW, na verdade, desde os tempos que ele libera, que o Adrian Newey saiu de lá,
eles vêm numa curva descendente, com algumas osciladinhas para cima, se a gente for pensar. Por exemplo, 2006 tiveram um ano péssimo, 2007 um ano ruim, 2008 um ano razoável, 2009 um ano ruim de novo, em 2010, quando veio o Rubinho e o Hülkenberg, eles conseguiram terminar em sexto no Campeonato de Construtores. Em 2007, aquele carro horrível, que o Barrichello marcou 4 pontos só e o Maldonado 1 na temporada inteira. Aí em 2012 fizeram um carro melhor, mas não conseguiram se desenvolver, e aí certamente entra esse fator. Tanto de desenvolvimento para fazer peça e projetar, como para ter os melhores nomes trabalhando nos seus bastidores, né? E aí em 2013 fizeram esse tijolo que anda. Então a expectativa é que ano que vem eles possam acertar de novo, mas que eles vêm numa curva descendente, eles vêm. Eles vêm. Se a gente for, agora eles contrataram o Pat Fry, né, que vinha, Pat Simons. Pat Fry tá da Ferrari. Pat Simons, que era lá da Renault. Vamos ver se eles conseguem pôr ordem no coreto lá dentro, mas o dinheiro realmente está fazendo muita falta, William. E todo mundo está pedindo dinheiro lá, não tem jeito. A Force India precisa de dinheiro, Toro Rosso precisa de dinheiro. A McLaren contratou o Pérez de olho no Carlos Slim. Exatamente. Não venha dizer que é só pelo talento dele. Ok, ele tinha demonstrado lampejos interessantes em 2012, mas era o dinheiro do Carlos Slim. Que dizem também, já que estamos na sessão dizem, que ano que vem deve ser o patrocinador principal da McLaren. E talvez, se eles convencerem que tem um piloto top, bom, eu li que os mexicanos estariam dispostos até a abrir mão do Pérez e manter o patrocínio. Para poder... Se entrar, mas daí eu imagino que só a exceção que eles abririam seria para um Alonso. Essa eu acho que é a única possibilidade que eu vejo. Mas eu não vejo o Alonso indo para a McLaren em 2014, pelo menos. Né? Não, vai ser um ano de transição, último ano de Mercedes. Mercedes tentando esconder o jogo para a própria equipe. Vai ser um ano de transição. Vai ser bem interessante. Esse equipamento novo aí. Acabou? Estou sendo informado pelo nosso querido assessor que o nosso tempo está acabando. Então, para encerrar, eu queria agradecer a sua presença e que você passasse para eles o site, todos os contatos para quem quer se informar da seletiva de kart Petrobras. Legal. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade, o espaço que você está dando aí para o kart, para a seletiva, e quem agradece mais ainda é a Petrobras de poder aparecer um pouquinho com isso tudo. Todas as informações sobre a seletiva podem ser encontradas em www.seletivadekartpetrobras.com.br, tudo junto. E a semana que vem, até para ajudar quem quer concorrer ao sorteio, Caradec, caradecmudo.com.br, faz o live timing de toda a seletiva. Então, tudo que está acontecendo na pista, eles estão vendo os tempos pela internet. E aqui está o brinde que vai ser sorteado semana que vem, só para quem acertar os 3 primeiros colocados da seletiva, com a pontuação de cada um aqui no nosso chat. Então, você tem que mandar aqui no chat e a informação. O primeiro que mandar a informação correta ganha esse super kit da seletiva Petrobras de kart. Foi um prazer, meu querido. Espero tê-lo aqui em breve, falando do sucesso dessa etapa que vem agora da semana que vem e da 16ª ano que vem, 17ª, 18ª, e que venha centenas de... E que nós estejamos vivos para vê-las todas. Tomara que sim. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Até a semana que vem. E nesse meio tempo, você que assistiu On Demand no nosso site joseinácio.com, saiba que você também está convidado para vir aqui ao vivo, quarta-feira que vem, no nosso chat, na alltv.com.br/chat. Tchau!